A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Thiago Amaral e agora nós estamos começando oficialmente conteúdo aqui no canal. E agora eu quero refletir com os irmãos sobre qual atitude que nós cristãos devemos ter diante dessa crise mundial, dessa pandemia. Eu vejo que a igreja, como corpo de Cristo, ela também está inserida na sociedade. Então tem muitas questões que essa pandemia trouxe para refletir sobre a necessidade de isolamento social. Outros falam que o isolamento social vai comprometer a economia e aí vemos aí uma polarização de conteúdo. Então, reflita comigo. Se nós dissermos que, como igreja, devemos ter um posicionamento e entendermos que as pessoas têm que se isolar socialmente, é um polo da questão. E aí muitos vão levantar a discussão da necessidade de fazer a economia girar. É outro polo. E aí, diante disso, nós vemos que existem dois polos que eles são antagônicos e independente de eu tomar o posicionamento por um polo ou posicionamento por outro polo, o que é que vai acontecer? Nos dois haverá perda, porque muitos dizem que se eu não girar a economia, vai chegar a um ponto aonde a economia vai estagnar e vai sofrer também a saúde. Então, qual é o meu ponto de vista? Antes de nós, como igreja, tomarmos atitude, tomarmos partido, nós, como agentes sociais, devemos sim impor a nossa opinião, nós devemos refletir em algo muito mais profundo. Eu gostaria de meditar com você um trecho da palavra do Senhor que se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Antes de entrarmos em qualquer discussão, seja ela isolamento social, seja ela liberar a economia, dizer que morto não paga conta, ou em contrapartida dizer que também quem está com fome morre, antes de entrarmos em qualquer discussão sobre essas questões do ponto de vista social, nós temos que entender que a pessoa que está lá no poder foi colocada por Deus. O versículo 2 ainda acrescenta dizendo o seguinte: quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, você que está aí do outro lado, antes de qualquer coisa, passe a orar pela autoridade que Deus deu ao homem que está lá no poder. Passe a buscar o Espírito de Deus e pedir que o Senhor venha dar sabedoria a essas pessoas. Querido, entenda uma coisa: qualquer atitude que for tomada pelo governo acarretará consequências sociais. Muitas vezes nós queremos tomar partido para dizer que tal atitude vai ser melhor, tal atitude é a certa, mas não. Qualquer atitude hoje tomada pelos governos mundiais afetarão a sociedade. Então nós, como cristãos, devemos buscar ao Senhor para que o Senhor ele possa dar sabedoria à nossa liderança antes de qualquer enfrentamento ideológico do ponto de vista social ou qualquer outro que seja diante dessa pandemia. Busquemos ao Senhor. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de refletir com vocês é a seguinte: muitas pessoas dizem, a pandemia veio me ensinar isso. Outros vão dizer, não, a pandemia ela trouxe essa reflexão social. O confinamento trouxe essas questões espirituais. Muitos dizem, essas questões sociais são importantes. Essas questões é que a igreja tem que pensar. Muitas pessoas dizem o seguinte: eu tenho uma palavra que Deus me deu diante dessa pandemia. Mas antes de nós ouvirmos o que as outras pessoas têm sobre pandemia, sobre crise mundial, nós devemos buscar sensibilidade no Espírito Santo para deixar que Ele mesmo fale aos nossos corações. É o Espírito de Deus que tem a nos ensinar. Nós devemos, antes de qualquer coisa, pararmos e orarmos e buscarmos sabedoria e dizer o que é que o Senhor está querendo nos ensinar diante dessas crises. Uma coisa muito interessante, que não é só dito só pela Bíblia, mas a psicologia diz que o mundo externo não pode ser o que vai guiar as nossas emoções. Nós vivemos em um mundo onde ele é totalmente instável e qualquer mudança do ambiente, ela não pode interferir a minha fé e aquilo que eu penso. Isso é provado cientificamente. E o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte:
porque andamos por fé e não por vista. Nós temos que entender que diante de tudo que o mundo vem sofrendo, diante das consequências do coronavírus, nós temos que viver por fé e não por vista, naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E esse é o momento decisivo para nós entendermos qual é a verdadeira esperança do cristão. A palavra de Deus diz lá em Lucas que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se nós vivemos baseados somente no que a gente vê, nós teremos uma fé morta. Muitas pessoas dizem por aí: cadê Deus? Onde é que Ele está? Se nós vemos um mundo totalmente distante do Senhor, se nós vemos um mundo onde há guerra, onde há fome, onde há coronavírus, cadê Deus? Eu quero dizer para você que tem esse questionamento que Deus, Ele está nos nossos corações. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é desse mundo. Nós devemos buscar Deus, irmãos, dentro do nosso coração. Nós devemos buscar Deus dentro da nossa esperança. Nós temos que buscar Deus diante do que o Espírito de Deus colocou nos nossos corações. Nós não podemos buscar ao Senhor nas coisas desse mundo, porque lá o Senhor não está. Por isso que muitas pessoas, elas dizem não a Deus, porque elas querem ver Deus por fora, mas Deus verdadeiramente, Ele é um Deus que habita no coração dos seus filhos. Ele é um Deus pessoal e é um Deus que trabalha por aquele que neles esperam. Por mais que eu tente me organizar, por mais que minha vida seja certinha, eu nunca vou conseguir prever uma crise. A pandemia está aí para nos mostrar isso. Então quero dizer para você que você deve refletir e buscar ao Senhor e deixar que Deus guie sua vida. Não guie você sua vida, não controle você a sua vida, porque nós vamos apenas estarmos tentando ser dono de algo que nós não conseguimos dominar e nem controlar. O Senhor, Ele tem que ser o centro, o Senhor tem que ser a direção da nossa vida. Diante dessa pandemia, nós temos que ter alguns focos. O primeiro foco que nós temos que ter é o foco na esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o meu Senhor Jesus vai voltar. Se nós olharmos apenas esse mundo e queremos viver nesse mundo, nós nunca vamos encontrar paz, porque a palavra de Deus diz que miserável o homem que só pensa nessa vida. O que é então que o cristão tem que ter em mente? Nós temos que ter em mente que nós somos forasteiros nessa terra, que nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz que a nossa esperança é o céu, buscar as coisas que são de cima. Miserável o homem que pensa somente nessa vida, somente nessas coisas. O que nós temos que entender é que nós não fomos chamados para viver por vista. Nós somos chamados para viver por fé. É o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então, diante dessa pandemia, diante dessa crise, nós temos que descansar e saber que o nosso Senhor, Ele tem cuidado da gente. O nosso Deus, Ele tem guardado a nossa vida e Ele vai nos levar um dia para morar com Ele. A igreja de Cristo tem que descansar no Senhor. A palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não são as circunstâncias que vão medir a minha esperança. Não é o que eu estou vendo que vai medir aquilo que eu vou receber, mas é a minha fé e a minha confiança que o meu Senhor, Ele dará chuva sobre os seus filhos. Mas a palavra do seu Deus diz em Salmo 127, 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guardará a sentinela. Então quero dizer para você que nós temos que buscar sim descansar no Senhor, porque o Senhor é o nosso patrimônio, o Senhor é a nossa esperança. Diante do que nós estamos vivendo, nós temos que descansar. É isso, meus irmãos. Eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no meu canal e, se essa mensagem lhe edificou, compartilhe com os outros irmãos para que eles também sejam abençoados.